Bom dia, meus amores. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar fração. Fração nada mais é do que uma divisão. Dividir uma parte inteira em partes iguais. Fração é uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Nesse caso aqui, nós temos um inteiro que foi repartido ao meio. Essa parte pintada é o total, é a parte que fica em cima. Então, o tracinho. Então, 1 dividido por 2, que a gente lê 1/2 ou a metade. Aqui, 1 inteiro foi dividido por 3, foi tomada uma parte do inteiro. Então, essa parte aqui, o 1 é o terço, é chamado de 1/3. Então, o 1 é o numerador. Os termos de uma fração são numerador e denominador. Numerador é a parte que foi tomada do inteiro, no caso, é a parte pintada. Denominador é o total de partes em que o inteiro foi dividido. Tudo junto, os pintados com os não pintados. 1, 2, 3. Então, 3 é o denominador, é o total de partes que o inteiro foi dividido. E o numerador é a parte pintada, então é a parte tomada do inteiro, que é 1. Nesse outro aqui, nós lemos, o inteiro foi dividido em 4 e foi tomado uma parte, foi pintado uma parte. Então, a gente lê 1/4. O 4 embaixo do tracinho, a gente lê 4. Nós lembramos dos numerais decimais. Dos numerais decimais. Só não o 2 que a gente não lê segundo, lê meio. O 1, tracinho 2, a gente lê 1/2 ou a metade. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um inteiro dividido em 4 partes e todas as 4 partes estão pintadas. Então, 4/4. Então, a fração que tem o numerador e o denominador igual, ela indica que o inteiro todo. Qual é o inteiro todo? 4/4. Essa aqui nós temos dividida em 5 partes e só uma parte foi tomada. Então, a gente lê 1/5. Essa foi dividida em 6 partes e só uma parte foi tomada. 1/6. Se aqui fosse 2 pintadas, seria 2/6. Se fosse 3 pintadas, 3/6. Essa aqui, 7 partes foram divididas em 7 e só foi pintada uma, 1/7. Esse aqui em 8, né? Como se fosse uma pizza, só foi comido um pedaço. Então, 1/8. Esse aqui foi dividido em 9 pedaços. Então, que é a parte de baixo, que é o denominador, e só uma parte foi tomada. Então, nós lemos 1/9. As frações com denominadores 10, 100 e 1000, elas são chamadas de frações decimais. 1/10 dividido em 10 e tomado 1, 1/100º e 1/1000. As frações acima de 10, que não tem, acima de denominadores 10, que estão os números distintos, no caso 11, 12, 25, a gente acrescenta a palavrinha avos. Lê os dois números e acrescenta a palavrinha avos. Ó, 2, 11avos. 3, 12avos. 1, 24avos. 2, 36avos. Então, o inteiro foi repartido em 36 partes e foram tomados 2. E aqui eu tenho alguma representação para vocês. Eu tenho aqui uma bandeja de ovos. Essa bandeja de ovos, ela contém 30 ovos. Então, como ela está indicando a bandeja incompleta, ela está indicando a fração 30avos, porque ela está completa. Então, 30 ovos e são 30 espaços, 30 divisões, certo? 30avos. E aqui eu já tenho a mesma bandeja de ovos e foram tirados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, foram tirados 21 ovos. A fração dos ovos retirados são 21 de 30, 21 30avos. E a fração que está representando agora aqui é 9 de 30. Então, 9 30avos, porque nós temos 9 ovos e o total eram 30. Então, aqui eu tenho 9 30avos, entenderam? Eu tenho também aqui
2 pedaços de bolo. Esse bolo foi repartido em 10 pedaços. Então, se foram partidos em 10 pedaços, a fração completa seria 10 décimos. Mas essa fração que está representando os 2 pedaços de bolo, os que estão é 2 décimos. E a fração que representa os bolos que foram vendidos 8 décimos do bolo, 8 de 10. Aqui finalizamos a nossa aula e na próxima, e qualquer coisa eu tirar dúvida, nós tiramos as dúvidas na sala de aula, no grupo, ok? Tchau!